Na compra de queijo ralado, prepare-se para a surpresa. Se a embalagem diz que contém celulose, significa que o queijo contém polpa de madeira. Não se preocupe, é digerível. É adicionada para evitar que o produto forme grumos. A data de validade da água mineral não é sobre a água ficar ruim. Na verdade, nenhuma água pode estragar, mas a garrafa sim. Com o tempo, ela começa a vazar alguns produtos químicos que não são muito seguros. O biquinho na tampa de um tubo de pomada ou creme está lá para você poder perfurar o pequeno selo de alumínio. Não há necessidade de pegar um palito ou tentar usar as unhas para retirá-lo. Os post-its devem ser retirados de lado, como se você estivesse virando a página de um livro. A maioria de nós os puxa de baixo para cima, o que cria um vinco que faz com que eles colhem menos. Para evitar que a água ferva e derrame, basta colocar uma colher de pau na borda da panela. Isso só funciona por um tempo, no entanto. Se a superfície da colher for aquecida até o ponto de ebulição, as bolhas vão apenas espumar ao redor dela. É por isso que as colheres de metal não servem, elas aquecem muito rápido. Algumas borrachas têm duas cores e texturas, não para a tinta de caneta versus grafite, mas para diferentes tipos de papel. Você deve usar o lado azul para remover marcas de lápis de papéis pesados. A maioria das pessoas usa grampos de cabeça para baixo. A parte em zigue-zague fica mais próxima do couro cabeludo. A textura mantém o cabelo e o grampo mais firmes no lugar. E experimente dar uma borrifada de spray nos grampos antes de colocá-los. Eles vão se agarrar melhor. Já reparou no pequeno segundo orifício na tampa da sua caneca de café ou copo para viagem? Ele está lá para controlar a vazão com que o líquido flui para fora. Sem ele, as coisas quentes pulariam em você como o leite de uma jarra. Ele também permite que o vapor escape para que a alta temperatura e a pressão acumulada não derreta a tampa ou a faça explodir. Você pode abrir aqueles copinhos descartáveis que vêm com ketchup para ter mais espaço. Se você gosta de comer um punhado de fritas de uma vez, ou quiser mergulhar um nugget grandão lá dentro, ficará muito mais fácil. Dê uma olhada na caixa do seu papel alumínio. Tem abas nas laterais, elas servem para que o rolo não saia do lugar quando você for pegar um pedaço. Agora vire seu grampeador de cabeça para baixo. Está vendo uma plaquinha de metal no fundo dele? Você pode girá-la para ativar o modo grampo temporário, aqueles cujos pinos são dobrados para fora e que são mais fáceis de remover. E por falar em virar as coisas, faça isso com seu saleiro. Você deveria ter tampado primeiro. Tem sal pra todo lado. Ok, agora que tampou o saleiro, olhe para o fundo dele. Viu os sulcos que estão lá? Se você pegar outro potinho igual, aquele que tem pimenta, por exemplo, esfregar os fundos dos dois potes um contra o outro, o sal vai sair de modo uniforme, sem que você precise sacudir. O mesmo funciona com a pimenta. Não é sua função original, mas é possível usar anéis e latinhas de refrigerantes para pendurar um cabide em outros cabides. Por falar nisso, o furo desse anel serve para você passar o canudinho, porque assim ele não sai do lugar. Os post-its devem ser retirados do bloco pela lateral, como se você estivesse virando a página de um livro. A maioria de nós os tira de baixo para cima. Isso cria um vinco e torna ele menos adesivo. O furo da sua colher de espaguete ajuda a medir uma porção perfeita de macarrão. O que couber dentro do furo serve tranquilamente uma pessoa, então é só multiplicar pela quantidade de pessoas que você vai servir. Ou você prefere comer à vontade sem medir a quantidade certinha? Quem sou eu para julgar? O plug do seu fone de ouvido tem uma, duas ou três faixas. Se tiver uma, significa que seu fone só toca o som. Se tiver duas, ele tem som estéreo. E três indicam que os fones também têm microfone. Para impedir que a água transborde quando ferver, apoie uma colher de pau no fundo da panela. Mas isso funciona por pouco tempo. Se a superfície da colher aquecer até o ponto de ebulição, bolhas de espuma se formarão ao redor dela e subirão. É por isso que não dá certo com colheres de metal, elas aquecem rápido demais. Os sachês de silicone gel conseguem absorver até 50% da umidade de um espaço confinado. Então, use-os em sua casa. Pregue um na tampa de uma caixa com produtos secos. São para cães, farelos de pão, biscoitos, o que for. Jogue um dentro da sua gaveta. Apenas certifique-se de que eles não serão comidos. A maioria das pessoas usa os grampos para cabelos virados de cabeça para baixo. A parte em zigue-zague deve ficar perto do couro cabeludo. Assim, seu penteado ficará mais firme. O plástico bolha foi inventado para ser usado como um papel de parede fácil de limpar. A ideia de decoração não colou, mas encontraram outro uso para ele. Agora, esse plástico ajuda a proteger objetos durante o transporte. E de quebra, ainda alivia o estresse de muita gente. Pode perguntar pro meu cachorro. Todos os biscoitos, tipo cracker e alguns outros, têm furos para garantir que o produto final terá a textura certa. Esses furinhos permitem que o vapor saia. Então os biscoitos não quebram. Se não fosse por esses furos, o vapor ficaria preso no biscoito. O gosto poderia ser maravilhoso, mas o formato seria horrível.
As bordas recortadas dos biscoitos servem para você os rolar sobre o queijo, para poder cortar uma fatia perfeita. Isso só dá certo em queijos macios, então nem tente cortar um parmesão assim. Por falar em queijo, você provavelmente rala o seu usando uma tábua de cortar ou um prato debaixo do ralador. Experimente um método mais conveniente. Vire o ralador, para que fique deitado de lado. Assim você terá pedacinhos finos e sem fazer bagunça. A cola PVA não gruda na parte interna do frasco porque contém moléculas longas, como polímeros e água. Assim que você espreme a cola, a água que está lá dentro evapora, deixando apenas os polímeros grudentos. A supercola não gruda dentro do frasco por causa de uma substância especial que endurece quando entra em contato com o vapor de água. Então, a cola não gruda porque o frasco a mantém protegida da água. O pão fica duro porque perde umidade. Quando você joga água na farinha, ela muda de textura e as moléculas de amido ficam muito desorganizadas. Me identifico. É por isso que o pão é macio e fofinho quando acaba de sair do forno. Mas quanto mais ele esfria, mais água perde. Então, as moléculas de amido voltam a ter aquele estado cristalizado. Outra coisa, a recristalização acontece muito mais rápido dentro da geladeira. A sola dos seus tênis e até os pneus do seu carro são compostos por uma única molécula. Quando a borracha é vulcanizada, todas as moléculas se conectam através do enxofre. Aí, elas se transformam em uma única e super grande molécula. Seu jeans é azul por fora e branco por dentro por causa de uma técnica inteligente de tecelagem. A urdidura é tingida, mas a trama não tem cor, ela é branca. Assim, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta necessária para cada peça de roupa. Por falar nisso, a maioria dos jeans é azul porque, originalmente, eles foram tingidos de uma cor índigo misturada a um azul forte. Essa tinta foi escolhida pela forma como interagia com o algodão. Quando o algodão é aquecido, a maioria das tintas entra nele, mas a tinta índigo fica presa na superfície. Aí, a cada vez que as pessoas lavavam seu jeans, as moléculas de tinta saíam do tecido, deixando uma estampa diferente em cada peça. Hoje em dia, os fabricantes usam uma tinta índigo sintética. As bananas têm casca grossa para manter os insetos longe. Porém, vão ficando mais finas à medida que a fruta amadurece. Assim que a banana está madura, começa a perder a água da casca. Então, passarinhos e outros animais conseguem rasgá-la com facilidade. Boa tática, mãe natureza! Os vasos de banheiros públicos costumam ter formato de U por motivos de higiene. Assim, qualquer pessoa que quiser usá-lo terá menos contato com a cerâmica, que está infestada de germes. A garrafa de água mineral tem data de validade, mas a água em si não estraga nunca. O problema é o recipiente. O plástico começa a liberar substâncias químicas com o tempo, contaminando a água. Aí, ela já não é mais potável. As águas minerais que vêm em garrafas de vidro têm validade quase infinita. Mesmo assim, alguns critérios, como mudanças na temperatura ambiente, podem causar um lento aumento de bactérias na água, estragando-a. Se tudo isso acontecer, tome a água diretamente da torneira. Por que não pensei nisso antes? Aqui está um truque. Em vez de colocar o ralador de caixa verticalmente em cima de um prato, coloque-o horizontalmente, sem prato embaixo, é claro. Dessa forma, você não corre o risco de ralar seus dedos, pois as pontas dos dedos apenas tocarão o ralador quando chegar ao final do processo. Além disso, dá mais estabilidade ao ralador. Caso contrário, você precisa equilibrar o ralador ou até mesmo segurá-lo no ar com a outra mão. Quando terminar, ou quando houver muita coisa ralada na parede inferior do ralador, basta virá-lo de lado para despejar o conteúdo na tigela ou prato. As flores em um vaso permaneceriam frescas por mais tempo se não fossem as bactérias que se reproduzem na água. Como o cobre tem algumas propriedades antibacterianas, jogar uma moeda de cobre na água ajudará a manter os micróbios afastados e permitirá que você aproveite suas flores por um pouco mais de tempo. Uma maneira fácil de verificar se a roupa de cama secou completamente é colocar um pequeno espelho entre as camadas por cerca de 5 minutos. Se o espelho sair embaçado quando você o pegar, significa que os lençóis ainda estão um pouco úmidos. Deixe-o secar até que o espelho pare de ficar embaçado. Uma cama úmida é um terreno fértil para fungos e bactérias. Se você tem o hábito não muito saudável de comer na frente do computador, ficará surpreso com a quantidade de migalhas e sujeira que caem dentro do teclado. Você pode virar e agitar o teclado, é claro, mas isso não é muito bom para qualquer peça de tecnologia. Em vez disso, pegue um post-it e passe a parte adesiva sobre o teclado.
Ele coletará os pequenos pedaços de lixo como num passe de mágica. Uma maneira ainda melhor de fazer isso é com slime. Coloque-o sobre o teclado, depois retire e aperte o slime novamente em outra parte. O slime preencherá todo o espaço entre as teclas e suas propriedades pegajosas permitirão que ele reúna cada pedacinho de lixo. Separar as gemas das claras é mais fácil usando uma garrafa plástica. Quebre o número necessário de ovos em uma tigela, pegue uma garrafa plástica vazia e aperte-a um pouco. Segure a garrafa sobre as gemas e solte. Ela puxará o ar e as gemas juntos, deixando a clara na tigela. Repita com o restante das gemas e pronto. Isso não é uma piada. Se você está cansado de cuspir os caroços ao comer cerejas ou quer fazer uma torta de cereja, empurre os caroços para fora com um canudo. Além disso, muitos espremedores de alho têm uma ferramenta especial no cabo que pode ser usada exatamente para isso. Limpar um liquidificador pode ser um pouco incômodo se você fizer isso manualmente. Então, coloque água quente, adicione um pouco de detergente no copo do liquidificador e faça-o funcionar por cerca de 10 segundos. Enxague depois e está limpo. Paredes de gesso podem desmoronar, lascar e espalhar poeira por todo o chão se você martelar um prego. Corte um pedaço de fita adesiva e cole-o no local em que deseja martelar um prego. A fita não deixará o gesso rachar nem desmoronar, deixando o buraco limpo e perfeito. Pequenos arranhões e amassados em móveis de madeira podem ser removidos com um pouco de pasta de dentes ou uma noz. Para a pasta de dentes, esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão até que desapareça e, em seguida, limpe as sobras com um pano úmido. Para uma noz, pegue uma metade dessa noz em forma de cérebro e esfregue-a no amassado. Em seguida, passe seu dedo e lustre com um pano macio. Isso ajudará a madeira a absorver o óleo da noz, selando o arranhão, que desaparecerá. O resíduo pegajoso nos frascos deixado após a remoção de adesivos nunca sai facilmente com água e detergente. É melhor usar óleo vegetal. Molhe um algodão no óleo e limpe a superfície pegajosa. Deixe descansar um pouco e depois lave o óleo junto com o resíduo. Se você não conseguir alcançar confortavelmente o pavio de uma vela com um isqueiro, use um fio de espaguete. Acenda sua extremidade e você obterá um bastão em chamas que é fácil de usar em locais de difícil acesso. Da próxima vez que sua lâmina de barbear ficar cega, tente esfregá-la para trás em um par de jeans para manutenção regular. Não enquanto estiver se barbeando, é claro. Certifique-se de manter as lâminas secas também, ou mesmo mantidas em óleo mineral. Isso vai impedi-las de enferrujar. Mantenha todas as geleias, ketchup, manteiga de amendoim e maionese frescos por mais tempo na geladeira, virando os recipientes de cabeça para baixo. Isso cria um vácuo parcial dentro do recipiente, ajudando a evitar o crescimento de mofo. Armazenar o sorvete de cabeça para baixo também evitará aquelas queimaduras na superfície. Para trazer seu marcador permanente de volta à vida, basta colocar algumas gotas de álcool isopropílico no feltro em seu interior e agitar. Depois que o feltro tiver absorvido o álcool por alguns minutos, o marcador ficará quase como novo. Não jogue fora a alface por ficar preta muito rapidamente. Guarde-a em um recipiente hermético, coberta com uma toalha de papel seca. Assim, a manterá fresca por muito mais tempo. Isso vale para quaisquer folhas verdes que você tenha sobrando. Aquela ponta afiada na tampa do seu creme favorito está lá por um motivo. Esses tubos geralmente são selados com papel alumínio. Então, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. Seus grampos podem não ficar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lugar certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Seu cabelo ainda está se soltando? Coloque um pouco de spray de cabelo no grampo antes de fixá-lo no lugar. Seu pacote de algodão tem esses cordões para que você possa pendurá-lo em um gancho no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxá-lo e apertá-lo novamente todas as vezes. Confira o fundo da embalagem. Tem uma linha picotada. Abra com cuidado e pronto. 2 zíperes demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta trancá-los juntos. Agora ninguém pode abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Basta amarrá-los com algum barbante ou até mesmo um clipe de papel, qualquer coisa para retardar esses batedores de carteira.
Aquele pequeno botão na parte de trás da gola da camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que sua gravata tente escapar, quer? Os fabricantes de calçados... Você provavelmente já notou que os assentos dos trens e dos ônibus são forrados com tecidos de estampas estranhas. Alguma ideia do motivo? Isso acontece para proteger os bancos de germes e manchas. Quanto mais brilhante a cor e mais estampada, mais difícil será para um passageiro notar qualquer mancha e ficar com nojo. Além disso, os padrões geralmente são tão feios que ninguém quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então, sim, a estampa está lá para fazer você desviar o olhar e, se enxergar, torná-la menos perceptível. Nenhum ônibus terá assentos brancos lisos, isso é garantido. Apenas mais algumas perguntas relacionadas a ônibus para responder. Tipo, por que eles não têm cintos de segurança? Esses veículos são muito mais seguros do que os carros porque foram projetados dessa maneira. A ideia por trás disso é chamada de compartimentalização, o que significa que os assentos têm encostos altos que absorvem energia. Os bancos também são colocados próximos uns dos outros, para que haja menos espaço para se moverem em caso de impacto. Além disso, os passageiros ficam sentados bem no alto, e em caso de colisão, a força é absorvida pelo deck, e não pelas pessoas dentro. Sem contar que o ônibus é muito mais pesado do que a maioria dos outros veículos, e mesmo que aconteça uma batida, ele distribui a força de maneira diferente de um automóvel comum. Devido ao seu peso, muita força é absorvida, e os passageiros não sentem muito o impacto da batida. Portanto, ônibus pequenos e leves que não conseguem distribuir a força também exigem cintos de segurança. E temos que lembrar da velocidade menor, o que minimiza o risco de acidente em geral. Todos vimos em filmes que os ônibus escolares nos Estados Unidos são amarelos, mas sabe por quê? É por questões de visibilidade. Afinal, trata-se de uma das cores mais facilmente reconhecidas, e para o olho humano é ainda mais visível do que, digamos, o vermelho. Assim, os veículos escolares são dessa cor para torná-los mais distintos. Além disso, a cor é visível no escuro, no nevoeiro e em dias chuvosos. Na verdade, não se trata realmente de um amarelo verdadeiro, ele tem também um toque de laranja. Esse tom ainda tem um nome oficial, algo como amarelo brilhante do ônibus escolar nacional. A propósito, os táxis são amarelos pelo mesmo motivo, para serem mais visíveis em quaisquer condições climáticas. Além disso, os ônibus têm volantes enormes, e eu finalmente aprendi o porquê. Afinal, são veículos maiores que os automóveis comuns, e também muito mais pesados. Então é mais difícil manobrá-los, e é necessário muito mais força para fazer isso do que quando se dirige um carro. Um volante maior com raio maior permite ao motorista girar com mais facilidade e requer menos força do que um menor. A mesma coisa com caminhões. Aliás, você já viu aqueles bichos de pelúcia que alguns desses veículos têm na frente? Isso é apenas uma maneira de os caminhoneiros personalizarem seus companheiros de estrada. É como um mascote que representa o caminhão ou o condutor. É também uma maneira de comunicar ao mundo que o motorista não é assustador e durão, mas sim uma pessoa tranquila e inofensiva de quem não é preciso ter medo. Pelo menos é assim que alguns caminhoneiros explicam. Na Ásia também há uma crença de que os acidentes rodoviários são causados por fantasmas, e os brinquedos pendurados são uma maneira de distraí-los de causar danos ao caminhão. Você já fez alguma viagem de carro? Se não for o motorista, basta sentar em um lugar e não fazer basicamente nada por horas. Não parece uma tarefa difícil, mas algumas pessoas acham isso terrivelmente cansativo e se irritam com esse tipo de viagem. E por que ficam tão cansadas? Bem, sentar em um automóvel não é como em uma cadeira. O cérebro não relaxa. Em vez disso, controla tudo o que está acontecendo, contabilizando os movimentos e certificando-se de manter a postura correta. Seu cérebro está constantemente trabalhando, trocando bits de informação com os músculos. Então, o corpo fica trabalhando. Algumas pessoas se cansam por causa disso. Se você não está fazendo muita coisa, não significa que o seu corpo não esteja. As viagens ferroviárias são muito mais toleráveis porque os trens não param ou mudam de velocidade com a mesma frequência que os carros. Então, o corpo fica mais relaxado. Por isso, são preferidas por quem não é fã de viajar de automóvel. Outro mistério é porque é muito mais difícil ficar parado no mesmo local por 30 minutos, em comparação com, por exemplo, caminhar pelo mesmo período. Novamente, parece que você não está fazendo nada quando está de pé. Então, por que isso é tão cansativo? Bem, ficar nessa posição é uma tarefa muito difícil para o corpo. Os músculos das pernas trabalham muito para sustentar toda a massa corporal. Ao ficar parado assim, não há muitos músculos trabalhando. Apenas alguns deles precisam fazer todo o trabalho. Durante uma caminhada, há mais músculos exercendo funções ao mesmo tempo, então é mais fácil. Além disso, ao ficar parado em pé, ambas as pernas estão trabalhando sem parar.
mas caminhando, cada uma delas faz uma pequena pausa cada vez que se pisa com a outra. Por que o mesmo livro pode ter capas diferentes? Há várias razões para isso. Primeiro, a capa pode variar por causa do público-alvo. Uma edição que está sendo comercializada para pessoas mais velhas geralmente é diferente de uma voltada para os mais jovens, geralmente mais brilhante e bonitinha. A capa também pode depender do país em que a obra está sendo vendida, tentando atrair o maior número possível de compradores com base nos gostos locais. Há ainda uma variação conforme a edição. Em princípio, um livro é impresso em capa dura em pequenas quantidades para ver como ele se sairá no mercado. Se fizer um sucesso relativo, há outra edição impressa, muitas vezes com a capa de versão mais econômica. O design geralmente muda conforme a reimpressão. Além disso, se um livro tem um filme baseado nele, geralmente há outra edição em seguida, que aproveitará uma cena como capa, por exemplo. Isso o torna reconhecível para as pessoas que viram e gostaram da película, servindo como um incentivo para a compra do exemplar. A maioria dos livros é impressa em papel amarelado e poucos têm páginas brancas lisas. Mas por quê? A menos que seja uma edição econômica para o mercado de massa, com o mesmo tipo de papel que um jornal, ou seja, não tão boa, eles são produzidos com material de boa qualidade. Não se deixe confundir pelo tom amarelado. Isso é geralmente chamado de creme, sendo o preferido para qualquer livro por ser menos cansativo aos olhos do leitor. O papel branco comum reflete muita luz, então pode ser cansativo ler por muito tempo. Assim, o tom amarelado é o melhor e os editores o usam regularmente. Você também tem uma daquelas assadeiras velhas que nunca usa, mas ainda hesita em jogar fora? Tenho boas notícias. Você pode reciclá-la e fazer uma linda moldura para uma pintura ou quadro. Existem duas maneiras de fazer isso: desengordurar a superfície da sua forma e colar a imagem na parte de dentro da forma. Nesse caso, a moldura ficará para frente. Ou você pode virar a forma de cabeça para baixo e utilizar o fundo dela com as bordas escondidas atrás. Pendure essa peça em uma parede ou coloque-a em uma prateleira. E fique à vontade para usar tinta metálica para deixar sua moldura de uma cor bacana. Uma tábua de corte velha pode ser uma ótima moldura para um espelho. Use fita dupla face para prender o espelho correspondente à superfície da sua base. Certifique-se de que o espelho esteja firmemente colado. E agora, você pode pendurá-lo na parede usando a alça da tábua ou colocá-lo em um armário e apoiá-lo na parede. Não se esqueça de lavar e secar a tábua antes de começar esse trabalho. Não queremos que o espelho fique cheirando a peixe. Outra super utilidade para uma tábua de corte é manter os fios desembaraçados. Enrole cordões de luzinhas em torno de uma velha tábua de madeira e guarde no armário. Na próxima temporada de festas, você terá tudo organizado e completamente desembaraçado. O secador de cabelo pode ser um ótimo mini aspirador de pó quando você precisar de uma limpeza de emergência. Corte uma garrafa de plástico e seque-a. Coloque uma camada de tecido na ventoinha do secador e posicione-a na parte inferior da garrafa de plástico. Fixe a garrafa e prenda ao secador de cabelo usando adesivo. Ao acioná-lo, você estará pronto para limpar a sujeira. Você pode usar uma grelha de fogão a gás retrô para pendurar suas plantas de dentro de casa. Fixe-a na parede com parafusos ou pregos. Agora, você já pode pendurar vasos de flores, cordões de luzinhas e quaisquer outros itens de decoração. Se a cor da grelha do seu fogão não combinar com a sua decoração, você sempre pode consertar isso usando tinta spray. Hashis e palitinhos de sorvete também podem se transformar em um lindo painel que vai decorar sua casa. Cole as bordas para formar uma grade. Você também pode formar o seu nome ou qualquer outra palavra que queira com os palitos. Em seguida, envolva a grade com luzinhas e decore seu ambiente. Não jogue fora o papel alumínio amassado, pois ele pode ajudar a abrilhantar o seu dia. Junte bolas de papel alumínio idênticas e colhe-as sobre um vidro, uma moldura de espelho ou até mesmo um livro, e sua vida ficará imediatamente mais glamurosa. Se você precisar afiar sua tesoura cega, pegue papel alumínio e amasse fazendo uma bola. Afie bem as pontas da tesoura nessa bola de alumínio. Para acelerar sua rotina de passar roupas, coloque pedaços de papel alumínio embaixo da tábua de passar e coloque a capa de volta. A folha de alumínio irá refletir o calor, o ferro ficará mais quente e fará o trabalho muito mais rapidamente. Se você se esforça para organizar todas as suas joias e perde seus itens favoritos de vez em quando, use uma esponja para guardá-las. Basta fazer alguns cortes e colocar suas peças brilhantes dentro desses cortes. Elas ficarão firmes na esponja e não cairão nem irão se misturar. Você também pode usar uma esponja para fazer um organizador para suas joias. Encontre uma caixa bem linda, corte sua esponja em pedaços iguais e coloque-os dentro da caixa. Use cola ou fita adesiva para prender a esponja na caixa e desfrute de seu novo porta-joias.
Você pode facilmente fazer morangos recheados com chocolate em casa. Pegue uma seringa de plástico, encha com pasta de chocolate, retire as folhas de um morango e enfie a seringa no buraco do qual o raminho geralmente sai. Esprema o chocolate na fruta e está pronto. Você pode usar essa mesma técnica quando assar doces, maçãs ou quiser dar um toque de chocolate nas panquecas para surpreender seu parceiro pela manhã. Cabides de madeira com clipes de metal podem ser úteis quando se trata de pendurar cortinas ou um pano de fundo para uma sessão de fotos. Se você precisar pendurar cortinas e não tiver ganchos especiais, prenda vários cabides ao longo de toda a largura das cortinas e, em seguida, pendure essa estrutura em uma borda ou varão. Uma latinha antiga de chá pode servir como um organizador de pequenas coisas na sua cozinha. Aplique fita dupla face nela e colhe no canto superior do armário. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode ser utilizado para eliminar cheiros fortes. Esfregá-lo na ponta dos dedos depois de cortar alho deve remover o cheiro. Isso também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para a limpeza de todas aquelas irritantes migalhas de pão. Se você já teve problemas para pegar bombons da caixa, veja aqueles pequenos buracos ao redor deles. Estão ali para ajudar. Se você empurrar o buraco ao lado do chocolate, ele saltará facilmente. Quando você toma um gole de um copo de café com tampa, isso diminui a pressão do ar dentro. Assim, o ar tenta entrar. Mais sobre tampas de bebidas. Estes pequenos botões permitem que os funcionários dos restaurantes e os clientes também entendam o que tem dentro do copo. Perto de cada botão há um nome. Basta olhar qual deles está pressionado para baixo. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela é orgânica. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, o produto foi geneticamente modificado. Quando você estiver voltando para o carro depois de empacotar tudo o que comprou, use aqueles arcos do carrinho de compras para pendurar as sacolas. Assim, os itens mais macios, como pães, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos mais pesados. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da trena ao tentar medir alguma coisa, use um prego nela. Assim, simplesmente prenda a trena nele usando o pequeno orifício que todas elas têm. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar as coberturas do sorvete. A colher vai presa a uma máquina e gira. Cadeados que são usados ao ar livre estragam mais rapidamente por causa da chuva. Está vendo este pequeno buraco na base dele? Ele é feito para borrifar óleo lubrificante ali. Passa isso e a chave voltará a girar na fechadura sem nenhuma dificuldade. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup, mas não sai nada? Aqui vai uma pequena dica. Vire a embalagem em um ângulo e bata no meio do gargalo. Em muitos restaurantes de fast food, os clientes enchem pequenos copos de papel dobrados com uma porção de ketchup ou mostarda. Aqui está a notícia boa. Os copinhos se desdobram e se transformam em pequenas travessas de papel para caber muito mais molho. Aquele buraquinho no cabo de uma panela ou frigideira não serve apenas para pendurá-la na parede. Durante o uso, coloque a ponta do talher no furo e ele ficará apoiado sobre a panela para evitar uma bagunça extra na cozinha. As cerdas azuis ou qualquer outra cor escura da sua escova de dentes servem para lembrar quando é hora de comprar uma nova. Se você perceber que ficaram desbotadas, troque a escova ou a cabeça dela. O orifício extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não ficará inundado. Em segundo lugar, graças a esse orifício, a água escoa mais rapidamente, pois dá uma saída para o ar, ajudando a água a descer. A maioria dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro deles para salvá-lo de situações embaraçosas, como andar com o da sua calça aberto. Não deixe o puxador para cima. Ao mantê-lo para baixo, ele trava automaticamente. Isso é graças a essas pequenas ranhuras escondidas sob o puxador. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos vencidos. Um frasco de leite clássico de plástico tem uma forma côncava na lateral. Então, quando os gases se expandem ali dentro, ele também aumenta de tamanho e a forma côncava se abre. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, o frasco também se expandirá quando o produto ficar sólido, ocupando mais espaço na embalagem.
A espuma de banho não é apenas para se divertir ou deixar um perfume agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar de um banho um pouco mais demorado. De qualquer maneira, isso funciona apenas para as banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor muito rápido. Muitas xícaras e canecas têm pequenas ranhuras no fundo de propósito. Elas são projetadas para máquinas de lavar. As ranhuras permitem que a água escorra e não derrame sobre os pés ao retirar a xícara. Além disso, deixam o ar circular para que a xícara não rache, mesmo que a bebida esteja fervendo. Aquela ponta em uma tampa de pomada também está lá por um motivo. A maioria dos tubos geralmente é selada com papel alumínio e é melhor evitar abri-lo com os dedos, a menos que você esteja pronto para dizer adeus às suas unhas. A ponta ajuda a furar facilmente, até mesmo o tubo selado com maior segurança. As cerdas das escadas rolantes não são para manter seus sapatos limpos e polidos. Pode ser difícil aplicar cera nessa escova enquanto a escada está em movimento. Elas servem para segurança, porque não permitem que alguém fique perto da borda. Então, um casaco longo ou um jeans pantalona não vai acabar preso entre os degraus. Todos os recipientes de tic-tac são projetados para dispensar uma bala a cada vez que você o abrir. A tampa tem o mesmo formato da bala. Vire o recipiente de cabeça para baixo, agite-o suavemente e abra-o lentamente. Você verá apenas uma balinha presa entre as ranhuras da tampa. Então, se apenas abrir o recipiente e agitá-lo até que 5 ou mais balas caiam na sua boca, significa que está comendo tic-tac errado todo esse tempo. Você abre um saco de salgadinhos e o encontra meio vazio, ou meio cheio, se for otimista. É frustrante, eu sei, mas descobri que isso não é porque o fabricante quer ganhar mais dinheiro. O ar extra ajuda a proteger os salgadinhos de qualquer dano. Se os saquinhos estivessem cheios até a borda, você receberia farelos em vez de pedaços após o transporte. Um picolé com sabor de framboesa é tipicamente azul, e não rosa ou vermelho, que seriam opções de cores mais óbvias. Bem, imagine vários sabores de picolés. É preciso escolher verde para o de maçã. Para abacaxi ou limão, amarelo. Tem o morango, que deve ser vermelho. Cereja, bem, vermelho de novo. Melancia, vermelho. E agora framboesa, sim, vermelho. Mas 4 sorvetes com a mesma cor são definitivamente demais, e as pessoas não perceberiam facilmente a diferença entre eles. Então, no início, os sabores de morango e cereja eram vermelhos, mas de tons diferentes. Os de melancia eram cor-de-rosa. Fizeram os de framboesa de um corante vermelho escuro. Porém, os especialistas provaram que esse corante pode ser perigoso, por isso foi proibido. O azul era outra opção de cor liberada, mas não existem frutas ou bagas azuis, exceto o mirtilo, que não é um sabor muito popular. Assim, os fabricantes começaram a produzir os de framboesa na cor azul. Às vezes, os chamam de framboesa azul, mas é apenas uma coisa de laboratório que não existe naturalmente. Se você comprar um relógio ou vir uma foto de algum, ele provavelmente mostrará 10 horas e 10 minutos por padrão. A única razão por trás disso é apenas a aparência. É possível ver ambos os ponteiros, que não se sobrepõem. Além disso, é simétrico e bonito, e enquadra o 12. E, finalmente, faz uma forma de sorriso que transmite uma vibração positiva. Colchões geralmente têm padrões de costura decorativos. Os fabricantes produzem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de fazê-los parecer diferentes é inventar um padrão de costura sofisticado. 2 de 2 empresas diferentes podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá e decidirá que desenhos diferentes significam algo em termos de qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. O queijo tem buracos. Na maioria dos tipos, eles são pequenos, mas também podem ser enormes. O queijo é feito adicionando bactérias ao leite, e os buracos são o resultado disso. Elas consomem o ácido lático e liberam pequenas bolhas de gás, que ficam presas no produto. Então estouram, formando aqueles buraquinhos. O tamanho deles depende da temperatura de produção e da acidez. O queijo suíço tem buracos extravagantes. Ele é feito a uma temperatura de cerca de 49 graus e incubado a 21, por 5 a 7 dias. Assim, fica bem macio e as bolhas bem grandes. Todas as moedas têm ranhuras, mas você já se perguntou por quê? No início, todas eram associadas a um padrão de prata.
a quantidade de metal usada era proporcional ao valor da moeda. Então a de $1 tinha muito mais prata real do que, digamos, uma de 25 centavos. As bordas eram entalhadas por razões de segurança. Antigamente, era um elemento que tornava uma moeda mais difícil de copiar. Também evitava outro tipo de fraude. As pessoas raspavam um pouco de metal das bordas. Era só um pouquinho, para que ninguém pudesse notar a diferença. Mas fazer isso com muitas delas dará o suficiente de metal precioso para vender. Bordas entalhadas tornavam isso impossível. Se alguém tentasse raspá-las, ficariam lisas e seria óbvio para qualquer um que houve uma adulteração. As de centavos eram feitas de metal barato, então não havia sentido em protegê-las. Agora, ninguém mais faz moedas de prata, mas as ranhuras foram mantidas. Quando os governos começaram a produzir novos modelos, não viram sentido em mudar o equipamento de fabricação e apenas mantiveram as bordas entalhadas. Se você já jogou bilhar, deve conhecer bem a mesa verde. O jogo surgiu por volta do século XIV, 5 antes do basquete. Naquela época, ninguém tinha mesas de sinuca, é claro. Em vez disso, o jogo era ao ar livre, no gramado. Mais tarde, ele foi levado para dentro de casa para que se pudesse praticar mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para deixar o clima dos gramados. Os trabalhadores da área da saúde geralmente usam um uniforme com um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, eram roupas normais, mesmo durante a realização de cirurgias. Com o avanço da medicina, começou-se a dar mais atenção às questões de esterilidade. Então, passou-se a usar um uniforme que, no início, era branco para significar pureza. O problema era que algumas manchas eram muito difíceis de tirar do branco, que ficava esverdeado. Então fazia sentido usar as cores verde ou azul. Além disso, os cirurgiões se concentram principalmente no vermelho durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Lave as mãos com um sabão branco e você verá uma espuma branca. Se ele for azul, vermelho, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, a espuma ainda será branca. A razão disso é a luz difusa. Qualquer raio de luz que bater em um objeto é absorvido ou refletido de volta. Coisas que absorvem todas as cores são pretas. Aquelas que refletem são brancas. Um sabonete é vermelho, porque só essa cor é refletida de volta. As outras são absorvidas. Mas uma vez que produz um pouco de espuma, ela é feita de muitas pequenas bolhas. Cada uma espalha a luz em direções diferentes. Então, parece branca. Você vê algo quando esfrega os olhos? Essas cores e formas são chamadas de fosfenos. A razão pela qual os vê é que quando mexe nos olhos, aumenta a pressão no globo ocular e ativa os neurônios da retina, que processam a informação visual. Uma vez que eles são ativados, seu cérebro interpreta como se você visse a luz e tenta realmente vê-la. Já se perguntou por que fica com olheiras quando está cansado? A pele sob os olhos é muito fina, então os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície e qualquer diferença pode ser vista facilmente. Com a falta de sono, sua pele fica mais pálida e os vasos sanguíneos ficam ainda mais visíveis, então é possível ver as olheiras. Além disso, com a idade, ela naturalmente fica mais fina, então é por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter olheiras. Mas se você é jovem, tente dormir mais e elas desaparecerão. Você diz Alemanha, os ingleses Germany e os alemães Deutschland. Parece que são 3 países diferentes, mas é apenas um. Se alguém tem o nome de Olivia, será Olivia em todos os lugares. Então por que os países têm nomes diferentes conforme o idioma? As nações existem há muito tempo. Quando as pessoas de locais diferentes não podiam se comunicar e falavam línguas diferentes, chamavam o território da maneira como o conheciam, e o nome pegou. Uma tribo alemã chamada Alemanni já existiu onde hoje é a Suíça. Então acho que é por isso que os espanhóis começaram a chamar a terra de Alemanha. Assim, durante a unificação, os alemães se autodenominaram Deutschland. Em inglês, o pronome I, que significa eu, é sempre maiúsculo. Mesmo os linguistas não sabem ao certo por que é assim. I vem do alemão ich. Durante o tempo evoluiu de ich para ich e depois para I. Alguns teorizam que um pequeno i
parecia ser muito insignificante em uma frase, então começou a ser em letra maiúscula para ser mais diferenciado. Se você já viu um vídeo dos bastidores de uma filmagem, deve ter notado a batida de uma claquete antes de cada cena. Isso ajuda muito na fase de edição. A imagem e o áudio são gravados separadamente e depois sincronizados. A claquete dá aquela breve batidinha no início de uma cena, e é mais fácil encontrar onde cada um começa para adicionar o áudio. Outro motivo é dar mais detalhes sobre a peça filmada. São adicionadas informações sobre a cena e o número da tomada, a data, o ângulo da câmera e outras coisas importantes na claquete, o que torna mais fácil passar por centenas de cenas de filme mais tarde.